Quase 90% dos policiais e membros das Forças Armadas que são candidatos nessas eleições pertencem a partidos de direita. O coronel da reserva Luiz Fernando fala na entrevista central sobre essa onda de candidaturas militares alinhadas com o conservadorismo. E nossa reportagem mostra que o aumento da violência registrado no último ano tem relação com a flexibilização da posse de armas de fogo e a ideologia armamentista propagada por Jair Bolsonaro. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está começando. Central do Brasil. No Brasil, quem ganha fortunas paga muito menos impostos. Taxar os 0,3% mais ricos do país resultaria em quase 300 bilhões de reais a mais em caixa anualmente. 12 bilhões de reais ao ano permitiria o atendimento em UTI de mais de 270 mil pessoas infectadas por coronavírus. Paulo Gil, do Instituto de Justiça Federal, fala sobre a recém-lançada campanha Tributar os Super Ricos. Embarque imediato. A campanha Tributar os Super Ricos foi lançada na semana passada com o apoio de mais de 60 entidades do movimento sindical e social. É uma campanha para implementar um conjunto de medidas de tributação das altas rendas e do grande patrimônio e, de outro lado, de redução do imposto sobre as baixas rendas e as pequenas empresas. Vejam bem, atingindo apenas 0,3% da população brasileira, essas medidas têm o potencial de arrecadar cerca de 300 bilhões de reais adicionais e distribuir mais 150 bilhões para os estados e municípios. Além da importância para o enfrentamento da crise econômica agravada pela pandemia, essas medidas têm um caráter permanente, estratégico, porque visam alcançar aqueles que historicamente muito pouco contribuem para o financiamento do Estado brasileiro e das suas políticas públicas, os super ricos. Neste sentido, tributar os super ricos é uma ideia força, que deve ser apropriada pelo conjunto dos trabalhadores, pelo movimento social, para nós fazermos uma contraposição às políticas de austeridade fiscal e de desmonte da proteção social. Em novembro de 2015, rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, a barragem do Fundão, controlada pela Samarco da mineradora Vale. A lama tóxica invadiu casas, arrasou vilas, arrastou vidas. Para a grande maioria dos 700 mil atingidos, a reparação nunca existiu. Movimentos populares organizam campanhas para ajudar a reconstruir as vidas arrasadas. A reportagem é de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Há 5 anos, a barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, rompia e deixava um rastro de morte e destruição. Foi a mobilização popular que ajudou a reconstruir a vida de algumas famílias. A campanha Casa Solidária, coordenada pelo Movimento de Atingidos por Barragem, inaugurou esta semana a primeira casa construída para as pessoas vítimas do rompimento. Com o lema "A Vale destrói, o povo constrói", a mobilização contou com a participação dos moradores e movimentos parceiros. Tiago Alves, integrante do movimento Atingidos por Barragem, o MAB, explica a essência desse ato de solidariedade. A Casa Solidária é a expressão concreta do que os atingidos organizados podem fazer. Com toda a dificuldade possível e no contexto da pandemia, o MAB vai entregar uma casa para uma família atingida morar, entrar e dizer: agora temos um lar, temos um teto. Em Pernambuco, a solidariedade é por meio da leitura. Foi lançada no Armazém do Campo Recife a rede de bibliotecas populares, uma iniciativa das campanhas Mãos Solidárias e Periferia Viva, em parceria com a editora Expressão Popular. A ideia é promover por meio da biblioteca sede um fluxo de arrecadação de livros. Em seguida, estes exemplares serão doados para as unidades que serão inauguradas
em bairros do Recife e cidades da região metropolitana. A primeira unidade comunitária já está em atividade. É a Biblioteca com Portas Heleno Veríssimo, em Jaboatão dos Guararapes. Para saber mais sobre a rede de bibliotecas, acesse o site www.campanhamãosolidarias.org. Para animar o seu fim de semana, que tal atualizar a sua lista de músicas? O professor Cláudio Medeiros, do Rio de Janeiro, dá uma sugestão de álbum lançado este ano. Parada Cultural. Acaba de sair agora recentemente Crenças e Tramas, disco de estreia do cancioneiro popular do violão e também da poética de Thiago Rosas. E eu deixo aqui esse convite para que conheçam essa sensibilidade nova de um músico veterano que nos brinda com tanta felicidade nesse momento. Um disco tramado aí, eu acho que no meio de Nana Caymmi, com Elton Medeiros, com Giovanni Cidreira, com Kurt Cobain, e um disco que, na minha opinião, é testemunho, eu acho que da nossa possibilidade de ver ainda algum sagrado, a ver ainda alguma beleza, e também ver os abismos na correria, né? Na correria de homens que somos nós, rachados, frágeis e lançados aí nessa aventura. Jair Bolsonaro assumiu a presidência com um discurso armamentista e logo mudou as regras para o porte e uso de armas no Brasil. No último ano, o número de armas nas mãos de colecionadores, atiradores e caçadores cresceu mais de 120%. No mesmo período, os feminicídios e os homicídios violentos aumentaram. Vamos saber mais na reportagem de Nayá Tawani. Nacional. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado neste ano, os registros de armas de fogo no Brasil aumentaram 120%. Em contrapartida, as apreensões apresentaram queda. De acordo com analistas, as mais de 25 mil mortes violentas registradas neste ano têm influência do crescente acesso a armas de fogo entre os brasileiros, como afirma Ivan Marques, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso causa um impacto na violência nacional, isso causa consequências para a segurança pública e pode trazer danos bastante graves para a população brasileira que já sofre com a violência armada há muitos anos. É inegável que a presença da arma de fogo numa sociedade já violenta como a brasileira acaba transformando situações do cotidiano em situações que podem levar até a morte. Este aumento na comercialização de armas tem interferência direta do governo Bolsonaro, que defendeu em campanha eleitoral o armamento dos cidadãos brasileiros e que vem atuando para facilitar o acesso das pessoas a armas de fogo. A mais recente ação autoriza cada indivíduo a registrar até 4 armas. Para o especialista criminal Carlos Gomes, é necessário que o governo dificulte a posse. Uma pessoa que esteja naquele momento emocionalmente nervosa pode vir a sacar sua arma de fogo e cometer uma violência contra o próximo. Então é muito importante que o nosso governo seja mais rigoroso no processo de aquisição das armas de fogo, no processo de obtenção de uma posse de arma de fogo, para que assim nós consigamos ao menos uma redução dessa criminalidade. Durante o governo Bolsonaro, mais que dobrou o número de militares em cargos civis. O governo mandou uma mensagem à sociedade e, nestas eleições municipais, quase triplicou o número de candidatos militares concorrendo às prefeituras. Jonatas Campos conversou sobre o assunto com o militar da reserva de Sergipe, o coronel Luiz Fernando. Entrevista Central. Hoje, nossa entrevista central conversa com Luiz Fernando Silveira de Almeida, coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de Sergipe, hoje secretário municipal de Defesa Social de Aracaju, a capital do estado. Coronel, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista. Em 2018 e agora em 2020, temos um fenômeno do crescimento de candidaturas de policiais ao parlamento.
Agora são cerca de 6.700 policiais civis, militares e membros de forças armadas candidatos nos municípios. Qual é o motivo desse crescimento dessas candidaturas, na sua visão? Eu acho que é uma onda, né, que surgiu, veio com a candidatura de um capitão da reserva à presidência. Isso aí gerou várias outras candidaturas e é algo que hoje acontece, um fenômeno também que acontece aqui, por exemplo, com policiais civis, é algo que está acontecendo no Brasil todo. Até pela formação histórica, a tendência é que os militares tenham mais proximidade com a direita, com o centro-direita, do que com a esquerda de um modo geral. Né? Apesar de parecermos viver aí uma dicotomia quase que eterna nos últimos anos. E o senhor fala muito sobre isso. O senhor, dentro da corporação, tratou de temas como direitos humanos, como negociações sem violência. Como é possível fazer com que, dentro da PM, essa temática não seja tratada com tanto preconceito? Primeira coisa, a gente tem que separar o que é uma postura de direita, que é uma postura legítima, respeitada, que é uma questão de ideologia do cidadão, e outra coisa é a legalidade. Então, um policial, um militar civil ou um militar mesmo, ele tem um compromisso não só moral, legal, ético, mas até de juramento com o cumprimento das leis. Então, não é facultado alguém, por ter uma ideologia de direita ou de esquerda, fazer com que a sua ideologia prevaleça sobre as normas, sobre a lei, sobre o que é correto. Né? Senão a gente rompe o pacto civilizatório. Por isso que é muito ruim se viver em extremidades, porque geralmente as pessoas que vão para os extremos, elas se julgam capazes e acima de tudo. Há um incentivo à violência, inclusive incentivo declarado do presidente da República, dos seus filhos, que enaltecem a violência policial quando ela ocorre, na verdade, né? O senhor acha que isso reverbera nessas candidaturas que a gente falou logo há pouco tempo? Eu não tenho uma avaliação para poder te afirmar ou negar isso aí. Eu sei que sim, a gente tem manifestações muito violentas em alguns locais e que não podem ser generalizadas. Eu já falei isso algumas vezes, não é questão da polícia ser militar ou não ser militar, é uma questão de pessoas que são um recorte da nossa sociedade. Então não esqueçamos que a nossa sociedade é uma sociedade violenta. E as pessoas que alimentam as corporações são pessoas oriundas dessa sociedade. É claro que tem que haver uma seleção muito melhor, você tem que ter o preparo, um treinamento muito melhor, mas a violência é a violência do brasileiro, que às vezes usa a expressão que o brasileiro é um povo pacífico, não é, é um povo passivo, mas não é pacífico. Aqui mata-se mais do que em muitas guerras. Há relação de estrutura de poder com violência, com certeza, mas volto a repetir, o que nós temos é um extrato, e esse extrato não pode ser confundido com maioria. Existem mais candidatos nas corporações de direita do que na esquerda, isso é um dado. E eu lhe pergunto, onde é que a esquerda errou para dialogar? Os partidos de esquerda, os governos de esquerda erraram no diálogo com as corporações policiais? Eu acho que até hoje erram um pouco, né? Até mesmo dentro das corporações, os grupos que são mais à esquerda, em vez de procurar o envolvimento, o diálogo, eles buscam um rótulo que os separa do restante, né? Pode ser com a melhor das intenções, mas acaba sendo uma minoria que empurra a grande maioria para o lado oposto. A Central do Brasil está terminando. Eu agradeço a sua audiência e a gente volta na segunda-feira. Um ótimo final de semana.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.